Olá, estamos aqui com a atriz, diretora e professora que está guardada do coração, assim, ó, de muita gente. Guida Viana. Olá! Alô, galera do Godô. Eu tô aqui com a Luana e com a Carol, adorando esse momento. Vamos ver o que vai sair. Sejam muito bem-vindos ao Godô Podcast. Eu sou a Luana Jordão. Eu sou a Carol Gomes. E estamos aqui! Conseguiu vir aqui no Godô. Que papo maravilhoso que a gente já estava tendo aqui no estúdio. A gente deu uma segurada. Não, dá uma segurada porque a gente tem que falar isso na entrevista, que é cada coisa, né? Cada história é melhor que a outra, cada vivência, né? Tanta coisa. Ida, são 45, 47. Em 2025 eu faço 50 anos de profissão. Nossa. Ai, meu Deus. Então 48, 48. E Muito como tempo. fazer esse podcast assim, gente? É muita história que vai ter aqui hoje. Muita história. Ai, que delícia ter você aqui. Um presente. E aí a gente quer saber disso, porque do começo dessa trajetória. Então, foi assim. Eu vou falar para vocês, porque até vocês também são atrizes, vocês também se formaram em teatro, então é interessante saber, né, como é que a gente começa, porque a gente nunca sabe o começo. Como é que as pessoas começam nessa profissão? Aí, como você tinha falado também, eu não tinha ninguém artista na minha família. Minha família é toda de advogados. E o meu pai esperava. Artistas também, né? Também fazem júri, né? Aquela encenação toda. Por algum momento você deve ter pensado, será que eu quero fazer isso? Mas era só encenação, né? É só encenação. Aí o meu pai esperava que eu fosse advogada. Mas aí, assim, na adolescência, eu comecei a ficar retraída, assim. Eu era muito pequenininha, entendeu? Muito baixinha, meio assim. Naquela época era todo mundo mulherão e tal. Eu me sentia um pouco descolada e tal. Aí eu me lembro que no meu colégio eu fiz uma aula de teatro e me senti muito bem fazendo aquela aula. Não tinha teatro no meu colégio, foi só um curso extra que apareceu. Aí eu falei para minha mãe, quero fazer teatro. Aí ela falou, então vou levar você para o tablado, porque só tinha tablado naquela época. Já existia o tablado de Maria Clara Machado. Então, aos 16 anos, eu fui apresentada ao tablado de Maria Clara Machado. E aí fiquei lá por 5 anos. Fiquei lá, porque eu não sabia. Eu fiz faculdade de comunicação, aí fiz estágio na Rádio Jornal do Brasil, então trabalhei como jornalista um tempo, 1 ano e meio, 2 anos e tal. Ao mesmo tempo, não largava. Aí, quando você começa a entender que você prefere passar final de semana no teatro do que ir na festinha, você pensa, nossa, tem alguma coisa aqui me chamando para o lado de cá e não para o lado de lá. Aí, depois da rádio, eu falei assim, agora está na hora de decidir. Eu estava com 21 anos. Aí eu falei, vou ficar só no teatro. E aí, a década de 70 inteira, eu tive muitos grupos de teatro, a gente era uma galera. Mas só um minutinho aqui. Sua mãe era maravilhosa, né? Porque ela, assim, vou te colocar, porque naquela época, assim, tipo, você não vai ser advogada e vai ser atriz. Que história é A essa? minha mãe achou que o teatro ia fazer bem. Ela pintava. É porque era 16 anos, então ela achou assim, é um hobby. É um hobby. Ela pintava, fazia gravura, então ela frequentava as aulas de pintura do MAN, entendeu? Que era Tinha uma também cabeça mais aberta. também era um lugar incrível na década de 70. Você ia ao MAN e tal, e ela achou legal, deixa a Guida lá. E eu fiquei até me formar, trabalhar e ver que era isso mesmo que eu queria fazer, porque eu gostava mais de ir para o teatro, fazer tudo, como você falou, entendeu? Porque no tablado você faz tudo. Você não é só atriz, você aprende a operar luz, operar som, você contra-regra, produzir, Isso é trabalhar. essencial para a vida do artista. Aí eu fiquei e depois eu falei, não, tá bom. Era ditadura também na década de 70. Então,
para a juventude, tinha 2 caminhos. Ou você entrava para um grupo de esquerda, ia ser guerrilheira, ou você ia fazer arte, né? Porque era tudo muito proibido, muito censurado na própria faculdade, entendeu? A gente sabia que tinha todo mundo ali, os dedos duros, o X9, a gente tinha que tomar cuidado com o que falava. Eu era do DCE, da PUC, então era muita pressão também, mas eu gostava de política também. E aí fui de um grupo para outro, fazendo uma peça atrás da outra, pulando de grupo. Fazendo networking, né? Até o momento que essa galera inteira da década de 70 se juntou num curso que foi a inauguração do Teatro dos Quatro, no final da década de 70, que o Sérgio Brito fez ali, né? Era 78, mais ou menos, e era um curso que foi incrível, que toda a galera que vinha desde o começo dos anos 70 fazendo teatro se juntou nesse curso, e ali saíram vários grupos teatrais importantes da década de 80, que era o pessoal do Despertar, pessoal do Cabaré, e aí a gente foi e seguiu, e vida que segue, estou aqui até hoje. Fala do Sérgio Brito, Nossa, como que foi esse curso, assim, para você? O que foi esse divisor aí de água? O que Foi ele te maravilhoso, porque Maria Clara Machado foi a minha primeira professora. Foi ela que me abriu o mundo teatral. Ela me abriu. Sua base, né? Ela me disse, é assim, teatro é isso. E lá no Sérgio, aí tinha Sérgio Brito, Amir Haddad, Hamilton Vaz Pereira, Eric Nielsen, que fundou a CAL, Glorinha Boyd-Miller, que dava voz. Fui aluna dela, tive esse privilégio. E trabalho de corpo, abriu, assim, para uma imensidão. Ali foi como se eu tivesse feito o ginásio e o ensino médio no tablado e a universidade no curso do Sérgio Brito. A gente tinha aula todo dia, de segunda a sexta, de 14h às 22h, era de graça o grupo, porque eles estavam inaugurando o Shopping da Gávea e ia ser a inauguração do Teatro dos Quatro. Nossa. Aí ali eu já tive, a gente inaugurou com o horário alternativo do teatro, com a peça Ato Cultural, que era uma peça venezuelana, direção do Marcos Fayad, do Grupo Engenho de Teatro, e a gente abriu ali um espaço para os jovens, né, que era o horário alternativo de segunda e terça, porque de quarta a domingo eram as peças do Sérgio Brito, e a gente fazia segunda e terça. Aí depois o Sérgio já me chamou para fazer Morte Acidental de um Anarquista, que era uma peça que ele produzia, com o elenco dele, né? E ali eu já me profissionalizei e já fiquei. Pronto. Aí ali na década de 80 eu já pulei para o pessoal do Cabaré, onde a gente ficou 5 anos, fez Cabaré Valentim, Puleiro dos Anjos, Serafim Ponte Grande, e aí já fui, ali já fui indicada para prêmio. Não, desde o Ato Cultural. No Ato Cultural já fui indicada assim para revelação, aí não sei o que e tal. Nada demais, mas naquele momento é um estímulo. Com certeza. As indicações de prêmio, mais do que ganhar, elas têm uma validação no teu momento, entendeu? Naquele momento, elas dizem assim, segue, continua, vai dar pé, entendeu? Vai coisa. Então, naquele Você está no momento, caminho certo, né? Eu tinha 24 anos, aí fui indicada, assim, prêmio de revelação, muitas críticas, elogiando e tal, não sei o quê. Aí é isso, e aí você vai seguindo, são estímulos. Você precisa de estímulos ao longo da sua vida, já que você... É um reconhecimento que você está fazendo um trabalho bem feito. Exatamente. Você está no caminho certo. Nós, como atriz, a gente, assim, a profissão do ator, a gente acha que a gente precisa sempre daquela validação, porque a gente sempre duvida em algum momento. Sempre. Tem sempre algum bom. momento que você diz assim, será que era essa a profissão mesmo? Até porque a carreira teatral é muito incerta, né? Da minha geração, é assim, quem foi para a TV e aí se tornou uma atriz de TV,
fez sucesso, teve aquele contrato fixo, né, de salário todo dia 30 do mês na conta. É uma profissão, é um segmento diferente desse segmento que apostou no teatro, entendeu? Em fazer uma carreira teatral, e em ter um grupo atrás do outro, e ocupar, é muito diferente. Entende? Não está em jogo a qualidade, está em jogo a segurança. A segurança financeira de você numa profissão que você escolheu e que te traz muita insegurança financeira. Então chega um momento que você fala assim, mas por que eu não consigo viver da minha profissão? Se eu sou dedicada, se eu tenho talento, se eu tenho reconhecimento, se eu tenho isso e aquilo, e eu estou sempre correndo atrás do dinheiro. É por isso que eu fui dar aula. Eu dei aula durante 30 anos para me segurar, para ter alguma margem de segurança que me pudesse pagar as contas. Eu gosto de dar aula? Gosto. Adorei. Tudo que eu fiz, eu adorei. Entendeu? Tudo. Sempre fui uma professora dedicada, batalhadora. Fiz muitas oficinas que me permitiram ter um conhecimento maior do que se eu fosse só atriz, entendeu? E que aí me ensinaram que a linguagem teatral é uma linguagem que a gente precisa dominar, que não é só a intuição, não é só o talento, que eu precisava conquistar muito mais coisa além daquela aula de improvisação que eu fazia bem. Sim. Mas que aquilo não me seguraria na profissão, entendeu? Então, muitas oficinas com muita gente experiente, entendeu? Eu fiz a primeira oficina do Boal quando ele chegou no Brasil, que ele era exilado, entendeu? Em 79, e aí ele deu uma oficina também no Cacilda Becker, que a gente ficou lá uma semana, de manhã até de noite, aprendendo o método dele. Depois eu fiz vários seminários que as pessoas faziam ao longo, enfim, quando elas iam abrindo, entendeu? Teatro de desenvolvimento, com estrangeiros também que vinham para o Brasil. Tudo isso faz parte da sua formação, porque o ator, ele trabalha o quê? Fisicamente, ele trabalha corpo, voz e a expressão, certo? Uhum. Tem até um filme maravilhoso que a Nicole Kidman faz a Lucille Ball, que era uma comediante famosérrima e tal, e que ela fala, eu cuido de mim, my body, my voice, my expression. Meu corpo, minha voz, minha expressão, é isso. Mas, além disso, a formação do ator é o que você lê, é o que você ouve, é o que você pratica, é o que você come, é o que você viaja, é o que você aprende do mundo, é o que você lê. Vê no dia a dia também, né? É o que você observa, né? No seu cotidiano. É isso que te traz a linguagem, é isso que te traz uma dramaturgia que você vai usar na sua experiência como atriz. É vivência, é experiência, é cultura, são as exposições que você vê, que vai te abrindo o olhar também da plasticidade, da coisa cênica. E isso é para a vida inteira, né? É tudo. É para a vida inteira. Teve uma vez que uma amiga minha chegou e falou assim, Ana, vamos fazer uma live sobre a nossa carreira. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a minha carreira, eu sou novinha, gente, eu tenho que aprender com tanta gente ainda, tanta coisa. A gente tem que aprender, eu sou muito nova ainda. É um trabalho de formiga, entende? A gente vai construindo, fazendo tijolo por tijolo. Cada peça que você faz te traz um mundo novo. E você apreende aquele mundo. Se você vai usar depois aquilo, a gente não sabe. Fatalmente irá. Em algum momento terá um outro momento que você fala... desperta, vira uma chavinha. Vira uma chave que você aciona, que vai lá e tal, não sei o quê. Mas tudo é vivência. O ator tem que passar por várias experiências, tem que passar por várias dramaturgias, tanto cênica quanto da vida.
tudo vai contando para você como experiência para você amadurecer o seu trabalho enquanto atriz. Maravilhoso. E você falando agora de passar por várias vivências, né? Sei lá, com 26 anos, na explosão do teatro, na explosão do teatro no Rio de Janeiro. E aí a gente sabe que teve aqueles grupos que eram só pró-teatro. E quando o ator ia para a parte do audiovisual, tinha o grupo pró-teatro que era mal visto, né? Nossa, tá traindo o teatro. Né? Isso. Não teve isso? Teve. Teve uma época que a gente via o ator que ia para a TV era um ator vendido. Estava se vendendo por trabalho, por dinheiro, por salário, não sei o quê. Na verdade, isso caiu, né? Caiu. Mas exatamente. Como foi essa primeira experiência no audiovisual? Assim? Eu fui muito cedo. Na verdade, eles me chamaram cedo. Eu tinha 20 e poucos anos, quando eu fiz uma coisa que era do Nelson Rodrigues, na TV Globo, que era a direção do Fontoura. Era acho que eram umas crônicas do Nelson Rodrigues, não me lembro direito, tá? E também fiz uma novela logo cedo. Mas acontece que era uma época que era assim, eu era muito miudinha, muito magrinha, muito coisa, eu não tinha cara de nada, vou falar a verdade, eu não tinha cara de nada. Como assim, cara? Aí eu vi que eu ia ter que fazer assim, eu falei, nossa, eu vou ter que fazer uma plástica de nariz para esse ossinho que eu tenho, essa coisa. Eu usava aparelho fixo, que eu tenho uma coisa que chama mordida aberta. Eu usei aparelho ao longo da minha vida muito, porque não junta na frente, entendeu? Só junta atrás e na frente é separado. Então, eu botei aparelho móvel, aparelho fixo, a vida inteira fui fazendo isso. Eu falei, o teatro não pergunta nada disso. O teatro, ele já tem a diversidade, né, que hoje em dia a TV se abriu. No teatro, quando você dá aula, você vê muito isso. Quem é dali, é dali. É dali. E você sabe que é dali. E eu me sentia muito bem no palco. Pertencente, né? Eu sentia que era o lugar onde eu era grande, onde eu era poderosa, entendeu? Onde eu sabia que o meu espaço ali me absorvia do jeito que eu era. Entendeu? Pequena, miúda, esquisita, sabe? Com aparelho de dente, sem aparelho de dente, com o nariz assim, assado, etc. Não tinha o menor problema. Era ali, era falar, era de verdade, era, sabe? Então, eu também não fiz muita questão. Eu fiz a primeira novela, eu adorei fazer. Eu não achei ruim, não. Eu adorei fazer, adorei. Eu tinha também 24 anos, foi Wolf Maia, que também foi tablado, que me chamou, foi para lá. Eu usava aparelho. Anos mais tarde, eu revi uma cena que eu falava tudo assim, porque eu estava cheia de afta na boca do aparelho. Então, Tadinha. é uma cena que foi toda errada, que não devia ter ido para o ar, porque eu não conseguia articular, porque era afta na... Nossa, como dói usar aparelho. As 4 anos da minha vida eu usei aparelho. Não é isso? Nossa, Dói rasga demais, tudo. e a gente fica cheio de... E eu tive que usar ao longo da minha vida aparelho, porque você fecha a mordedura, mas depois ela abre de novo. Uhum. Tive que fazer muita aula de dicção, muita aula de articulação, entendeu? Até hoje, quando falam, vão ver teatro comigo, falam, nossa, a sua dicção é maravilhosa, a gente não perde uma palavra. Só Deus sabe o quanto custou. Horas e horas lá em frente ao espelho antes de fazer uma... E usando aparelho ao resto da vida, né? Mas, enfim, tudo é experiência, nada é ruim, entendeu? Nada é ruim, tudo soma. A sua vida soma, a sua vida não subtrai, entende? E aí, depois dessa primeira novela, eu falei, nunca mais vão me chamar, né? Ah, Casa do Aparelho, você achou que foi péssima a atuação? Cara, a cena foi pro ar. Comigo com a boca toda torta.
certo? Me livrando das aftas, assim, não foi lá. Eu falei, nunca mais vão me chamar. Dito e feito. Eu passei 20 anos sem fazer TV. Eu só voltei a fazer novela. Essa novela eu tinha 27, eu acho. Mas é que eu parecia menos, entendeu? Eu tinha 27, parecia que tinha 20 e tal. Mas eu tinha 27 anos, e eu só fui voltar a fazer novela aos 50 anos de idade. Meu Deus. Que foi Senhora do Destino. Então, eu fiz Livre para Voar em 83, 84, e só voltei em 2004, na Senhora do Destino. Antes disso, eu fiz algumas coisas episódicas. As pessoas iam me ver no teatro e me chamavam para alguma coisa. Então, o Sabag foi me ver no teatro, me levou para fazer um caso especial. O Ricardo Waddington, agradeço extremamente a Sabag e o Waddington, nesse momento da minha vida, que eu tinha ali uns 30 e poucos anos, e que me chamaram. E eu fiz outro caso especial. Mas eu acho que eu não tinha cara de TV. Eu não sei o que é. Eu sei que não aconteceu, e dane-se, não aconteceu, mas eu fiquei no teatro e nunca... Ferveu, eu formei muita gente também dando aula, e foi uma experiência maravilhosa, porque o que eu aprendi observando os outros, o que se deve, o que se não deve fazer, você acha que tudo isso não voltou para mim? Com certeza. Voltou. Eu hoje sou a atriz que eu sou porque eu passei 30 anos observando o que a gente faz e o que não deve fazer no palco. Certo? Com certeza. O que soma e o que não soma, entendeu? Então, nada foi inútil na minha vida, nada. Nada eu posso lamentar e dizer, não me chamaram, porque eu também não tenho essa cabeça. Eu não tenho essa cabeça de ficar sentada esperando o telefone tocar. Eu não tenho. Todas as peças que eu fiz em grupo, eu nunca fui só atriz, eu também fui produtora, entendeu? Teve um momento ali da vida que foi muito difícil, porque os grupos acabaram, que a gente era cooperativado, todo mundo ganhava a mesma coisa, todo mundo dividia lucro e prejuízo. Teve um momento que os grupos acabaram. Aí eu fiquei à mercê do chamado de companhias e tal, não sei o quê. Até que teve um momento, eu acho que o meu pior momento foi eu acho que dos 20 aos 35, foi tranquilo, foi fácil. Eu não tive dinheiro, mas eu trabalhei muito, muito, dando aula e fazendo teatro, pulando de um grupo para o outro, etc. Tal. Dos 35 aos 50 foi difícil. Foi difícil, vários momentos onde eu pensei, vou parar, vou abandonar, porque ali eu fiquei à mercê do chamado de companhias, entendeu? Mas você começa a se boicotar, fica aquela vozinha aqui falando, nunca vai fazer dinheiro. No segmento audiovisual era uma coisa aqui, uma ali, uma propaganda ali, um filme aqui, uma coisa ali, tudo episódico. E entendeu? Você também tinha essa questão de tipo assim, poxa, eu queria tanto fazer a minha arte, né? Porque publicidade é uma coisa. Exatamente. E atuar é outra, porque tem agências que só chamam a gente pra publicidade. Mas era tudo para ganhar Não, óbvio. um salário no final pagar do mês. A conta, E eu já tinha filho, eu tive filho com 28 anos e tal, então também tinha que segurar essa onda. Mas dos 35 aos 50, eu fiquei muito à mercê de chamados. Aí eu fiz uma peça, em 2004, eu ia fazer 50 anos. Aí eu fiz uma peça que eu falei assim, cara, que difícil, né? Eu tinha feito uma peça Nada de Pânico, que eu ganhei o prêmio Shell de melhor atriz, que foi bárbaro, eu amei ter feito, etc. Tal, e logo depois eu fiz essa outra, que eu fui chamada, convidada, e que eu achei a peça esquisita. Precisa dizer o nome, tá? Mas eu achei a peça esquisita, achei um momento esquisito. Eu falei, nossa, ganhei o prêmio Shell de melhor atriz e estou aqui de novo, recomeçando, numa peça que eu não estou gostando, não sei o quê. Como que eu posso dar uma virada? Aí eu pensei assim, eu tenho um texto em casa que eu gosto. Eu tenho um texto que é um monólogo,
mas eu nunca tinha feito um monólogo na vida. Aí eu falei, eu vou voltar a me produzir, porque se eu produzia grupo, por que eu não posso eu me produzir? Entendeu? Aí eu falei, eu vou me dar isso de presente aos 50 anos. 50 anos, 30 anos de carreira, certo? Eu vou dar uma virada na minha vida, porque ou eu dou essa virada agora, ou eu não vou dar nunca mais. Aí eu peguei um monólogo que eu tinha, que era um texto da Simone de Beauvoir, chamado A Mulher Desiludida, e eu estava com esse texto há 2 anos, mas com medo, insegura, vou fazer um monólogo. Por que eu vou fazer um monólogo? Nunca fiquei sozinha no palco, sempre fiquei com muita gente, com muito elenco e tal. Aí eu adorava aquele texto. Aí eu encontrei com uma produtora e falei com ela. Ela estava chegando no Rio, ela era mineira, Maria Sima. Eu falei, você me ajuda a produzir e tal, não sei o quê. E encontrei Gilberto Gavronski, que era meu amigo, porque a gente participou também, a oficina, que eu vou te falar agora. A gente participou de um grupo que era do Alcione Araújo, que era um professor maravilhoso de teatro, era um professor de estética e tal, e que a gente foi durante 1 ano na casa dele, toda segunda-feira de manhã, estudar dramaturgia. Entendeu? E isso, para mim, foi assim, turning point, entendeu? Uma virada, porque eu entendi, a gente estudava os clássicos e a dramaturgia brasileira. Durante 1 ano, a gente foi na casa dele. Tudo. Aí eu falei para o Gilberto Gavronski, você vai dirigir esse meu monólogo. É o primeiro e tal. Fui no Sesc. Naquela época, a gente não tinha editais. A gente ia lá, conversava, apresentava o projeto, como hoje tem esse speech, né, e tal. A gente ia lá, apresentava o projeto. Só que era presencial. Aí a Bia Radunsky me deu uma data, isso era junho. Eu não tinha nada, eu tinha o texto. Ela falou, você tem que estrear, sei lá, 11 de novembro, tá bom? Eu falei, tá ótimo! Ela falou, e você já sabe, eu sei, vou fazer esse monólogo aqui, A Mulher Desiludida, Simone de Beauvoir, não sei o quê. Pronto. Essa foi a segunda virada na minha vida, porque a partir dali, eu voltei a me produzir. Aí, dali, eu fiz A Mulher Desiludida, a peça do casamento do Albi, eu fiz Dona Otília e Outras Histórias, que é da Vera Carão, uma autora gaúcha, com Gilberto Gavronski de novo. Fiz o Matei Wisniewski, a peça do casamento era a direção do Pedro Brício. Eu voltei a me produzir, entendeu? Eu fiz as minhas escolhas. E aí a gente foi para todos os festivais de teatro, Circuito Sesc, Circuito SESI, viajei o Brasil inteiro, Circuito Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, viajei, voltei a viver de teatro, mas de uma forma mais profissional, mais objetiva, ganhando dinheiro, porque também os editais se abriram para gente mais jovem, que não eram, entendeu? Os medalhões, né? Os de sempre e tal, etc. e tal. E a gente foi entrando, e a gente foi desbravando isso, né? Ali, entendeu? Que era começo dos anos 2000. Foi 2004 isso. Com A Mulher Desiludida era começo dos anos 2000. E aí entrou essa galera, que a gente não era tão jovem, mas a gente foi desbravando essa abertura que tem agora, 23 anos depois, para os grupos, para os atores que não eram nomão. Nomão, que eu estou dizendo assim, Sérgio Brito, Fernanda Montenegro, Marieta Severo, Renata Sorrah, não, eram os operários do teatro, os trabalhadores do teatro, os que ficaram ali fazendo teatro. Isso aí você ainda estava no tablado, dando aula? Estava. Eu dei aula no tablado até 2011. Conseguia conciliar? Dei aula no tablado. Sim, viajava, voltava. Que é uma loucura. Eu falo porque eu dou aula também de teatro. Mas eu vou falar que de 2003 a 2000,
eu vou te falar do audiovisual, tá? 2004 fiz essa novela do Aguinaldo, Senhora do Destino. Foi um sucesso. Depois ele me chamou de novo para fazer Duas Caras. E depois me chamou de novo para fazer uma outra. Duas Caras foi com direção Mas Wolf, tudo né? episódico. Eu nunca tive contrato fixo em lugar nenhum. Eu sempre fui autônoma, tá? Autônoma, não é isso? Tá certo, né? Agora é MEI, galera. Agora você fala assim, sou MEI. Agora fala, não, sou MEI. Eu sou MEI. Mas eu vivi de teatro de 2004 até 2023. Aí, a segunda grande virada foi quando eu fui chamada para fazer Os Valentins. Ela falando, eu tenho 2 filhos lindos, a Ana Luísa e o Miguel. E eu acompanhei todos os episódios de Valentins, que é uma série linda infanto-juvenil. E os meus filhos amam. Então a gente assistiu tudo. É uma produção linda. E aí eu falei assim, gente, meus filhos vão adorar. Quando eu souber, então, eles acompanharam tudo. Eu tenho, assim, três padrinhos no audiovisual que eu devo agradecer, que é Wolf Maia, porque todas as novelas que eu fiz, a direção eram do Wolf Maia, Aguinaldo Silva, que me botou em todas as novelas dele depois de 2004, então eu fiz 2004, 2007, 2011, até a última, que foi 2017. E Cláudio Abreu e Zé Henrique Fonseca, da Zola, que me deram o Valentim para fazer a avó. E ali eu fui colocada no streaming, entendeu? Isso que eu ia perguntar do cinema, né? Como é que foi? O Gloob, eu entrei e naquele momento que eu já tinha 60 anos ali, que eu fiz em 2014, 60, ali, como eu fazia avó, no começo eu usava uma peruca de cabelo branco. Só que as minhas cães já estavam todas brancas. Isso aqui chama cães, gente. Cães. Acho que é raiva, né? Ai, que cachorro, que cadê? Tudo branco. Já estava branco. Eu comecei a deixar branco. E aí abriu-se um mercado para mim, de cabelo branco. De fazer vó, mãe. Aí vem o assunto que a gente estava falando antes, né? Do podcast começar. Essa questão do padrão de beleza daquela época que era diferente. Hoje em dia, graças a Deus, estão mudando, né, esses padrões. Porque essa discussão veio junto, né, na diversidade, né? Você abrir, porque antigamente na TV só tinha cabelo branco quem tinha mais de 80 anos, né? Que aí fazia vozinha. Mas as idades começaram a baixar. Porque na vida real as pessoas tornaram-se avós mais cedo, mães mais cedo, com uma cara mais... E aí a diversidade abriu, eu vi que eu tinha um lugar para mim ali, de cabelo branco, nunca mais pintei, foi a partir dos Valentins, e começou a surgir uma série de coisas para fazer na TV e no cinema de cabelo branco, entendeu? Então, para você foi estranho esse primeiro momento, assim? Você teve essa... Não, eu amei fazer os Valentins. Eu amei. Eu adorava o texto, aquela garotada, ser a avó daquelas crianças, ficar lá naquela casa, no Alto da Boa Vista, gravando lá. Foi quanto tempo? Foi quanto tempo? 2015, 2016. Foram 2 temporadas, né? Aí, depois, a partir dali, começaram a me chamar muito para fazer mãe e avó, mãe e avó, mãe e avó. E estou até hoje, fazendo mãe e avó. Daqui a pouco vão me promover a bisa. Eu estou esperando o momento que eu serei bisa de um adolescente de 17 anos, alguma coisa assim. Mas essa questão do etarismo na televisão... ainda existe, né? Ainda existe, mas assim, eu acho que com essa luta que a gente está tendo cada vez mais do feminismo, da gente, né, se empoderar, falar que a gente pode sim deixar o cabelo branco se a gente quiser, e a indústria que aceite. Eu acho assim, vou ser bem sincera, essa discussão de etarismo é uma discussão que me enche o saco, porque eu acho, eu vejo a vida como um todo, entendeu? São ciclos, né? E que bom que a gente chega a ser velha.
Porque se a gente chegar a ser velha, é porque a gente viveu muito. E a gente mereceu estar aqui, nesse momento, vivendo e com saúde para poder trabalhar, entende? E normalizar Então, as marquinhas, as coisas, porque eu são acho vivências, que a né? gente tem que aprender a ver a vida como ciclos. Tem as crianças, tem os adolescentes, tem os jovens adultos, tem os adultos médios ali de 40 anos, tem os adultos maduros de 50, 60, e a partir dos 70, eu olhar para o outro e falar assim, nossa, que bom que você está vivo, que bom que você fez 70 anos, comemorou, ano que vem, 2024, eu faço 70 anos. Cara, e eu acabei de fazer uma peça onde eu corro, entendeu? Me jogo no chão. Se você me perguntar... Você tem que ter uma preparação corporal ali, né? E se você me perguntar o que te deu essa energia, eu sei responder para você, foi o teatro. Porque a TV é sedentária. A TV você fica muito tempo sentado, esperando a hora de você gravar a sua cena, certo? Sim. E o teatro não, você fica o tempo inteiro em movimento. Você ensaia em movimento, você atua em movimento, o teatro é físico. Até a parte de aquecimento, de Até você organizar o set, de tudo. Pronta. No teatro, a gente assim, tem que estar pronta para o técnico de luz chamar a gente para ver uma marcação de palco. Não tem essa... A gente nunca tá... como que é? Assim, sem estar atenta no teatro. Exatamente. Tem que estar atento. Então, eu acho assim... eu acho que a gente precisa aprender a olhar para o outro e falar... E ver o talento do outro. Entendeu? O tempo todo que eu dei aula, durante esses 30 anos, eu nunca olhei para um aluno e falei, nossa, não tem talento nenhum. Isso é a vida que vai dizer. A vida é que vai te ensinar. Não sou eu que posso dizer para alguém, você tem, porque talento se conquista. E talento também se perde, entendeu? Tem os que vêm com dom? Tem. Existe. Mas eu vou te falar, numa turma de 30 alunos, tinham 2 sempre. Era assim, 2 que têm esse dom natural, tem um grupo de 10 que dá para o ramo e vai conquistar esse talento, na boa, vai fazendo ali o primeiro ano, segundo ano, no terceiro ano eles vão estar fera, entendeu? E os outros 15 vão ser o que quiser na vida, mas vão descobrir o talento deles, porque cada pessoa tem o seu talento para alguma coisa. Ninguém é desprovido de talento para alguma coisa. E não adianta então você não nada. pode olhar para o outro e desmerecer aquela pessoa no que ela vai fazer na vida, muito menos se for jovem, porque o jovem ele é um diamante bruto, para ser lapidado. E às vezes você vai lapidar aquilo aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, às vezes aos 60, que você vai descobrir que, na verdade, você é um grande pintor, uma cantora, e que você nunca ouviu a sua voz. Eu acho a pessoa que olha para o outro e acha o outro menor que alguma coisa. Não menor que você, mas menor que alguma coisa, entendeu? Para mim, eu olho para o Gari, eu desço na minha rua, na minha ladeira, o Gari está varrendo aquela rua, eu admiro o talento dele, porque a rua fica limpinha, eu acho aquilo maravilhoso. Eu falo, cara, como é que a rua está linda hoje? Obrigada, muito obrigada por essa rua estar linda hoje. E nesses seus anos dando aula, você fala que tem os grupos, aqueles que são esforçados e que vão conseguir o talento, com esforço, com estudo. Tem aquele grupo que vai ser só aquela experiência. Aí eu queria que você falasse um pouco da importância que é o teatro para essas outras profissões. Mas é importantíssimo. Todos que eu encontro hoje, que são pessoas maduras, dentistas, médicos, advogados, professores, eles olham para mim e falam, olha, você não sabe a diferença que fez na minha profissão
eu ter feito aula de teatro. Porque o teatro, ele te abre a imaginação. Em qualquer profissão, você tem que ter imaginação, criatividade. Todo mundo deveria fazer uma vez. Eu sempre falo isso para os meus alunos, que todo mundo, toda profissão, Eu lembro que deveria quando ter eu uma aula comecei de teatro. Eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro, que eu comecei a valorizar momentos, tipo, sei lá, um abraço, sabe? E aí eu comecei a valorizar o abraço, eu queria abraçar todo mundo, porque é toque, é contato, é físico, sabe? É presença. E aí eu lembro que meu pai ainda falou assim pra mim: Luana, você não é pra abraçar o seu porteiro, você não é pra abraçar... Eu queria abraçar todo mundo, porque eu queria que todo mundo tivesse essa experiência que eu tava tendo também. Mas é afeto. Sim. O teatro é afeto. Desperta o afeto. Teatro desperta isso, porque você tem que usar o teu corpo, entendeu? Você tem que usar o teu corpo em atitude cênica, e você faz isso na vida o tempo inteiro, inconscientemente. O teatro te dá a consciência do momento. Sim. A consciência daquela singularidade e particularidade daquele momento. Então, se você é um médico e você vai atender uma paciente, você tem que ter consciência de que aquele momento é único com aquela pessoa. Você não pode atender burocraticamente. O teatro te dá consciência disso, porque nenhum ator sobe no palco batendo cartão de ponto. Entendeu? Mecanicamente. Ele tem que estar ali. Se ele não está ali, ele não é dali. Independente do tamanho do público, né? Se for pra uma pessoa, ele tem que fazer da mesma O teatro forma. é presença, é estado de presença. Né? E qualquer profissão, se você quer ser um bom profissional, você tem que ter essa consciência. O médico, quando atende paciente, ele é único. O dentista, quando atende coisa, é o vendedor aqui embaixo. Se ele quiser fazer uma boa venda, é naquele momento, e com aquela cliente ali, que ele se impõe e que ele dialoga, entendeu? Então, essa consciência do momento, da presença e da singularidade daquele momento único com aquela pessoa, com aquela contracena, ele aprende isso no teatro. E o teatro te dá essa consciência. Então, se todo mundo puder, se as escolas pudessem ter todas aula de teatro, entendeu? Fora, eu não estou nem comentando a leitura de texto, entendeu? A interpretação de texto, sabe? A compreensão que um texto te leva quando você lê em voz alta. Porque o texto teatral é sempre em voz alta. Você tem que ouvir o outro para entender que o que aquela pessoa está falando é o que você vai dizer a frase seguinte, e que é um encadeamento de ideias. Porque na vida real, muitas vezes, a gente nem ouve o que o outro está falando e já vai falando, né? A gente fala, nem ouviu, compreensão toda errada de tudo, dos discursos, dos momentos, do que as pessoas falaram, etc. e tal. É aquela pessoa que fala assim: e aí, tudo bem? Não, não tô bem não. Ah, então tá, tchau. Não é? A pessoa nem ouviu que a outra respondeu que não tá bem. Então a gente nem comentou isso, mas além da presença, a leitura, né, da dramaturgia que a gente faz no dia a dia, porque tudo é um diálogo, né? Não, qualquer coisa. Eu chegar aqui e falar, oi, boa tarde, oi meninas, tudo bem? Cheguei na hora certa e tal, não sei o quê. É um diálogo que a gente está travando, né? E aí você me responde, eu te cumprimento e coisa, não sei o quê, e a gente se ajeita, porque a gente se ouviu uma à outra. É escuta, é presença, é... Nossa. E o cinema? Como foi essa chegada do cinema? E aí a gente assistiu há pouco tempo. Inclusive, foi assim que a gente conheceu a Gui. Foi no fluxo, né? Isso, que foi uma experiência de pandemia. Mas então, antes dessa experiência super nova, que foi uma experiência... já tinha tido outras, E aí, não, o fluxo foi uma novidade. Uma novidade pela questão da pandemia. Mas você já fez
Quero saber como Não, entrou foi essa assim. sétima arte aí. Entrou a primeira vez. Olha, gente, tudo que eu fiz na minha vida de audiovisual foi porque alguém foi lá, me viu no teatro, no palco e me convidou. Isso é muito Vou falar a importante. verdade. Isso é muito importante. Porque é isso que eu falei. Eu não tenho cara de nada, né? Eu não tenho cara de atriz. Sou uma atriz. Mas o que Mas que é isso a cara não, de não. atriz? Eu também não sei. Se é, vocês cara? puderem me explicar, vocês me Também. digam. Mas eu ouvi isso a vida inteira. Ah, é? Ah, muitas vezes. Agora que melhorou muito. Agora eles não falam mais isso, porque isso a gente manda logo para o compliance. Compliance é aquele lugar, aquela ouvidoria que a gente se queixa porque foi abusada, como é que diz isso? Não é? Moralmente. Moralmente, exatamente. Mas eu ouvi isso a vida inteira. Não, você é muito pequenininha. Não, você não tem uma cara de atriz. Não, você não tem isso, não sei o quê. Entendeu? Então, hoje em dia não existe mais isso, porque existe Eu já ouvi isso também. o abuso moral, entende? E a diversidade veio para cortar com isso pela raiz. Você teve... que agora eu já pensei em outra pergunta. Se você já sofreu muito assim com alguns diretores na vida. No teatro, nunca. No teatro, nunca. Todos me reconheceram como dali imediatamente. Nunca. Nunca. Nunca trabalhei com nenhum diretor em teatro que falou, não quero a Guida. Nunca. E aí, então, vamos No lá. audiovisual, sim. E aí, vamos Eu lá no muitas cinema. vezes. Eu já passei por isso no teatro também. E Então em testes também, no audiovisual, muitas vezes. Então, mas eu não tenho nenhum bode disso. Eu acho que eu também não ficaria. Eu não trabalharia com um diretor que não tem empatia pelo meu trabalho. Não é nem por mim, é pelo meu trabalho. Não trabalharia. Eu falo, amor, escolhe respeito, quem né? você quer, que eu estou pegando o beco. O beco, o rumo da minha casa, na boa. E você escolhe quem você quer na boa. O que eu estava falando? Ah, sim. Cinema, a primeira vez. Eu fazia uma peça que chamava... Não, o primeiro filme foi ainda no tablado. Eu acho que foi um filme que o Eduardo Escorel dirigiu de uma peça da Maria Clara Machado. E que eu fazia uma tiazinha que passava, entendeu? Mas foi ali o primeiro momento. Mas filme mesmo, que eu filmei de verdade, foi o Romance da Empregada. Eu fazia El Grande Coca-Cola, uma peça no Teatro de Arena, que tinha ali na Siqueira Campos e tal, e direção de Naum Alves de Souza, e a família Barreto, a Lucy, e a avó do Bruno, Dona Lucila, a avó e a mãe, Lucy e Lucila, foram lá ver, e aí, quando acabou, a Dona Lucila, que é a avó do Bruno Barreto, que não está mais viva, olhou para mim e falou, tenho certeza que tem um papel no filme do meu filho, no filme do meu neto, para você. Aí me chamaram, e eu fui fazer Romance da Empregada, que hoje em dia é um clássico. É um filme com a Beth Faria, e as outras empregadas eram eu, Ana Lu Prestes, Vicky Militello e Dulce Nacarate. Foi a minha primeira experiência cinematográfica que eu considero mesmo. E foi Depois- diferente, né? Hein? E é bem diferente, Bem né? diferente. A estética do... Você teve alguma dificuldade? Assim? Nada, foi maravilhoso, porque também estávamos em turma, em grupo, e o roteiro era do Naum, que era o diretor da peça que eu fazia. E o Bruno Tava tudo em casa. E o Bruno foi ótimo, a família Barreto é maravilhosa, só tenho a agradecer, entendeu, de ter aquela primeira experiência. Aí depois eu comecei a fazer muitos filmes, agora, quando essa geração, que aí abriu de vez o cinema, dominou a comédia no cinema, que é Paulo Gustavo, Ingrid Guimarães, Leandro Hassum, Mônica Martelli, vieram todos eles estourando. E eu, como fiz muita comédia no teatro, eles me chamaram para quase todos os filmes. Aí eu fiz Loucas para Casar,
Suburbano Sortudo, com o Rodrigo, Mônica Martelli. A Minha Mãe é uma peça com Paulo Gustavo, os filmes da Mônica Martelli, eu sempre faço alguma coisa. E a sua relação com a comédia, Ingrid, então, Loucas para Casar. já vinha do teatro? Já vinha, fiz muita comédia no teatro. Muita comédia. E aí abriu, entendeu? Então, foi assim. Qual é o momento que você passa a viver realmente da sua profissão e deixa de ser professora? Aos 60 anos. Aos 60 anos, eu me aposentei, parei de dar aula no tablado. Tenho mais 20 aí, então. Eu vou ter que dar aula mais 20 anos. Como professora. E aí passei a ter o mercado. Mas no teatro eu já estava vivendo. Foi no momento que eu voltei a me produzir, a fazer as minhas escolhas no teatro, né? E aí passei a ter um lugar, digamos, no audiovisual, nesse momento que eu vou para o streaming, para as novelas e para as comédias no cinema, né? Então, hoje em dia, eu vivo da minha profissão, eu vivo legal. Olha, para você ter uma ideia... Guerreira, né? Eu só fui ter agente... Eu não tinha nem agente. Assim, que transasse salário para mim, essas coisas, não tinha. Você que era produtora de... Eu que falava, sim, quanto é a diária? Tá, não quero. Não quero, tá muito baixo. Você não fingia, não? Tipo, vou passar o meu contato para você. Eu nem tinha, eu era... Entendeu? Ai, amigo, boba. faz Acho que eu sou boba, burra também, entendeu? Seja lá o que for, mas para mim sempre foi uma experiência tão visceral ser atriz, sabe? Tão de verdade, que a minha vida tinha que ser de verdade também, sabe? Então, essa coisa de ter uma outra pessoa falando por mim, assessor de imprensa, eu detesto que alguém fale por mim, entendeu? Eu falo, não, o ator tem que saber negociar. Quem fala por mim sou eu. Não quero assessor de... Que assessor de imprensa? Que é isso? Eu vou botar no outro palavras que não são minhas, sei lá, tudo. Mas hoje eu aceito tudo. Hoje eu aceito tudo porque eu sou cansada. Então, eu amo ter a minha agente hoje em dia, que é a Juliana Marinho, mas que ela só entrou para tomar conta da minha vida em 2017. Tem 6 anos que eu tenho agente, tá? Antes disso era eu mesma. Eu e mais eu. E a pandemia? Mas aí também veio essa questão... Então, aí na pandemia, eu não tive vontade de fazer esses espetáculos online, né? Não tive nenhuma. Eu falei, acho que a vida está mandando parar. Chorei tanto, viu? Eu falei, você chorou? Você ficou triste na pandemia? Não, eu assisti peça online. Eu vi peça também, o pessoal piscando o farol do carro, sabe? Porque eu trabalhei na Cita, né? Eu fui apresentadora do evento lá. E em 2020, né? E eu estive lá, eu ainda tive essa vivência de ver o backstage, né? E ver aquilo ali pra mim me emocionou, assim. Eu falei, caraca, olha só o que a gente tá vivendo, eu não imaginava. Será que a gente vai voltar a se abraçar? Será que a gente vai voltar a ter contato? Ter teatro de verdade, né? O teatro. Sem aquela coisa, é o encontro, sem a máscara, sem... Teatro é encontro. Exatamente. Então, era difícil. E eu sentia tanta falta da alma. Eu para mim, eu parei, porque eu falei assim, eu acho que a vida tá mandando a gente parar. Então, eu vou parar. E o primeiro ano, 2020, eu fui muito positivo o tempo todo. Isso vai passar. Eu descia na minha rua, eu moro numa rua muito bucólica, assim. Eu andava ali, eu fazia exercício ali mesmo, entendeu? Para não perder, para não ficar sedentária. Eu caminhava todo dia, não sei o quê. 2020 eu fiquei muito incrível, assim. Teve um negócio legal que muita gente começou a me pedir para gravar coisas. Então, a Cecília Boal, por exemplo, pediu para eu gravar muitos textos para o Instituto Boal, e aí eu gravei. Amigos que escreviam poesia,
poesias, contos, crônicas, diálogos teatrais, tudo que era para os outros eu gravei. Mas eu não tive iniciativa de fazer uma peça online, entendeu? Não sei o quê. De você produzir. Não. Eu falei assim, a vida está mandando sossegar, vou sossegar. Vou ver o que eu... Tive uma sorte danada, porque entrou no ar 2 novelas que eu tinha feito, e aí eu ganhei aqueles direitos conexos. Como se estivesse nativa, né? E aí, no final de 2020, que era aquele primeiro ano da pandemia, que foi um ano brabo, a Monique Gardenberg me ligou, então eu vivi com esses direitos conexos, e aí quando chegou em novembro, a Monique me ligou e falou, vamos gravar um 5 vezes comédia para o Prime Video, mas tem que ser assim, é só você e o diretor. O resto vai ser tudo online. A figurinista te entrevista online, você te manda a roupa na sua casa, você faz a maquiagem, você faz o cabelo, E aí eu gravei aquele primeiro 5 vezes comédia, que está no Prime Video até hoje, numa casa alugada, sozinha. A Monique dirigiu de São Paulo pelo celular, e eu escutava, botava o celular para mim, para eu escutar o que ela estava dizendo. Foi bárbaro, Monique, muito obrigada, agradeço, sinceramente, esse momento na minha vida. Aliás, agradeço todo mundo que me chamou para qualquer coisa, porque é muito... O ator tem muito isso também, né? Ele tem que ser reconhecido pelo outro, né? Então, quando alguém me convida para alguma coisa, eu sou muito grata, muito grata. Procuro responder profissionalmente. Quem me manda texto para ler, eu leio e aí dou um retorno. Mesmo que eu não goste, eu falo, não, isso assim não está batendo muito comigo no momento e tal, mas legal. E aí veio o fluxo, né, que você gravou com o equipamento chegando na sua casa, né? Com a direção do André Pellens. Isso também. Um dia eu estou em casa e tal, aí o Emerson liga e fala para o produtor de elenco, fala assim, quer fazer um filme? Eu falei, um filme, gente? Mas nós estamos na pandemia. Não, é tudo na sua casa. E não vai ninguém. Então, o fluxo ainda por cima foi assim, filma a sua casa para eu escolher um canto onde você está. Esse foi mais ainda além, porque o da Monique eu ainda fui para uma locação. Esse não, foi na minha casa. Aí, abre teu armário para eu escolher uma roupa. Eu tô rindo, entendeu? Gente, porque eu tô lembrando das cenas da Guida no filme. Foi tudo. E assistam. Quem operou foi a minha filha, porque eu não entendia nada de celular, porque eu tinha que ligar o computador e o celular. E o fotógrafo dava a instrução. Porque os cortes não eram fáceis. Não. O filme ficou ótimo, né? Ficou ótimo. Eu fiquei pasma do filme ter... E foi muito complexo. O filme é charmoso, é preto e branco, parece uma novela vague, não é novela vague, entendeu? Mas que isso, gente? Eu não saí de casa. A minha filha, que não é de cinema, fizeram arte de na TV, pandemia. de nada. Tipo... Ela é que entendia, porque, claro, ela é jovem, né? Então, o diretor de fotografia falava, pega o celular, vai nas configurações, acha não sei o quê, acha isso, e a paciência, acha né? aquilo, vai no computador, acha isso, aquilo. E sem ela, eu não teria feito, entendeu? Então, ela ficava lá do meu lado, monitorando aquilo e eu... interpretando. Mas foi uma experiência linda, deve ter sido também, né? Foi maravilhoso. Sua filha ali. Agora, ver o resultado foi surpreendente lindo, né? para mim. Surpreendente. É uma sensação Muito de como legal. se a gente estivesse fazendo aniversário, né? Quando a gente faz alguma coisa e aí já tá lá o presente. O negócio pronto. E o André Pellens tinha sido o primeiro diretor Minha Mãe é uma Peça. Que eu fiz a síndica. Sim. Foi bem legal, né? Ai, que experiência. Foi muito, muito legal. Acontecem esses presentes, né? Eu acho que é assim... Eu acho que é uma profissão que você tem que dar muito, sabe? E dar de verdade, mas também volta.
Você faria alguma coisa diferente nessa sua trajetória aí? Que tem você. Sei, é tão difícil, né? É uma profissão difícil, não é fácil. Para quem não tem essa, né? Porque... Mas é tão linda. Linda também, né? Mas é difícil. Foi o tempo todo difícil. Nunca foi fácil. Mas é recompensadora. Quando eu estou no palco, como final de semana passado agora, que a gente fez o último final de semana do Terra Desce, que foi um espetáculo que foi criado assim, em família, sabe, assim, com um amigo de 40 anos, que é o Ricardo Kozlowski, com o filho dele, que é o Pedro Kozlowski, que foi meu aluno, que eu vi nascer, fazendo texto, direção do Marco André, e a gente partiu do zero, partiu do nada. E a gente encerrou a temporada agora no último final de semana, 7 semanas, casa lotada, abarrotada de gente gritando bravo, bravo, bravo. E um espetáculo difícil, que não é uma dramaturgia normal de começo, meio e fim, é uma experiência, entendeu? Onde a gente tenta falar da vida do artista, dos atores, dessa coisa do lugar de fala agora e da discussão atual da sociedade, dos povos originários, através de uma fábula. Então, é um espetáculo complexo, porque tem 2 momentos, tem uma fábula da colonização e 2 atores que estão querendo há 40 anos contar a história dessa fábula, mas a vida vai mudando, então a cena tem que ir mudando. E a gente terminou esse final de semana assim, com um teatro abarrotado de gente, e a gente viu que o espetáculo foi encontrando o público dele, sabe? Foi. Apesar dele ter sido assim, desprezado pelas pessoas credenciadas, entre aspas, mas a classe artística amou nossos colegas e o público dele foi, entendeu? A gente foi achando qual era o público daquele espetáculo. E aí é tão lindo a gente ver o teatro lotado, gritando bravo para você, porque você vai naquele palco, você entra com tanta verdade, com tanta disponibilidade de amor, de dar o melhor que você tem e faz aquele espetáculo acontecer durante 1h20, sabe? De um texto difícil que não tem começo, meio e fim, que só no final da peça você faz a conexão com o começo. É lindo, mas foi sempre difícil. Desculpa. Eu agradeço só, tô aqui, porque você falou durante a nossa conversa sobre... Desculpa. Não pode se emocionar, porque é para se emocionar mesmo. Sobre momentos da sua vida que Porque você te dá um ânimo. E com certeza essa conversa aqui é aquele ânimo que a gente precisa para acreditar na nossa profissão, né, Lu? Isso mesmo. Tem algumas pessoas que são escolhidas na vida para ter uma vida fácil. Entendeu? Que tudo acontece sem ela precisar se esforçar, não é? Uhum. Mas quem somos nós para julgar por que essas pessoas foram as escolhidas pela vida? Vai ver, elas estão na última encarnação, entendeu? Já sofreram em outras. E eu tô nesse momento de agradecimento também, porque eu tô num espetáculo lindo que agradeço a cada minuto que eu consigo subir no palco, sabe? Então, assim, eu com 40 anos agora também tô vivendo uma virada, assim, de agradecimento ao universo, a Dionísio, de poder também estar aqui. De não abandonar de o não palco. abandonar a arte, tá vivenciando o palco, tá vivenciando esse momento aqui desse projeto que a gente acredita, que entrevistar artistas para conhecer a trajetória de como começou. E aprender com vocês não é também. fácil. E essa não é fácil, mas a gente Mas fica mais fácil quando a gente ama o que tem faz. que persistir, tem que persistir, tem que perseverar,
se é de verdade para você, é isso. A gente tem que aceitar que a gente não é um escolhido, mas que a gente tem escolhido nesse sentido, de que a vida vai ser fácil, mas que a gente tem força, tenacidade, capacidade, talento para construir a própria vida e a própria versão de si mesmo como artista. Nossa, é com essa frase que... Guida, muito, muito, muito obrigada por você ter vindo aqui. Obrigada a vocês, meninas. Eu nem sabia que eu ia me emocionar tanto, mas a gente falar às vezes a gente tem que parar para pensar, né, sobre tudo, mas foi demais. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada mesmo por esse momento e que vocês continuem. E que é assim, para 90% é muito difícil. E para 10%, a gente não sabe por quê, não tem que julgar, não tem que fazer nada. A vida foi fácil. Ela estava andando no supermercado, alguém passou e falou assim, vem cá, vem ser atriz, porque você é linda ou porque você é maravilhosa. Vem ser modelo, vem, mas isso é 10%. 90% ralou, gramou, dedicação, construiu, se dedicou, perseverou e continuou, tá? Agradeço muito por essa conversa. Agradecemos muito por esse momento. Nós temos um presentinho para você lembrar da gente. Espero que você goste. Obrigada, meninas. Obrigada. Vamos ver? É o quê? É uma cachaça. Já vou sair daqui e beber. De Paraty, Gabriela. Diretamente de Paraty. Que garrafa linda. Que delícia. Obrigada. Será que eu dou um gole agora? Para fazer uma saúde? O Pedro hoje bebeu. O Pedro Dá um gole para fazer uma saúde. O Pedro bebeu, né, também. Vários bebem. Ao teatro. Eu vou. Ao teatro. A arte em si. Eu vou. E é isso, gente. Ficamos por aqui com esse momento maravilhoso de exaltação da arte. Obrigada a você que ouviu a gente, assistiu a gente até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, mandar para o seu amigo, para sua amiga artista que está precisando ouvir, se inspirar na Guida, né, no nosso bate-papo, aquela pessoa que está começando, que está cheia de medo, né, cheia de insegurança. É difícil, mas é prazeroso. Eu acho que é difícil sim, mas a gente tem que persistir, continuar. A Guida é uma pessoa que está aqui para comprovar que deu certo, que está dando certo e que é isso. Obrigada, sigam o Instagram da Guida, vou colocar na tela. E é isso. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau.